capítulo 5 de Marcos. Por favor, abra a mão da sua leitura e lê aqui comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Versículo 2. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Versículo 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os seus grilhões, e ninguém o podia amansar. 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Ok. Estamos aqui diante de um cenário muito interessante, Itamar, Eliseu, porque a própria narrativa de Marcos, o evangelista do dedo pequeno, é uma narrativa clara, franca, objetiva e de fácil entendimento. Trata-se de um homem. Eu sei que Mateus também fala do endemoniado, mas a riqueza de detalhes, ela está exposta aqui em Marcos, porque o capítulo 5 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 20, trata diretamente sobre esse homem, os fatos que sucederam após o encontro com Jesus. Viram que no texto que nós lemos, do 1 ao 6, Marcos relata que esse homem, a morada dele era onde? 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 Nos sepulcros. O homem morava nos sepulcros. E ele, além de morar nos sepulcros, o cemitério era seu lugar de residência, era o seu lugar onde ele ficava com mais tranquilidade. Mas não era só isso. Era um homem que durante o dia e durante a noite vivia ruivando. Acabava sendo, pastor Edmilson, um pavor muito grande para aquela sociedade. As pessoas o temiam. Aquele homem, ele era possesso, ele não estava na sua sã consciência. Por isso que nenhum crente pode dizer que foi possuído pelo Espírito Santo. Porque ainda que a manifestação de Deus na sua vida seja contundente, você não perde a noção do que está fazendo. Tu sabe exatamente tudo que está fazendo. Porque nós temos a consciência daquilo que o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelo culto racional. Somos inteligentes, sabemos exatamente quando Deus está falando, como está falando e por que está falando e para quem está falando. Porque a Bíblia diz em João 10,14 que eu conheço as minhas ovelhas e por elas eu sou conhecido. Quando eu falo, elas me ouvem. Quando eu falo, elas sabem que eu estou falando. Então, crente, servo do Senhor, não é possuído.
Possuído, ele perde a sua razão. O possuído, ele perde o controle. O possuído, ele perde a sua capacidade de fazer aquilo que ele deseja, porque ele está possuído. E é o que Satanás faz com os homens. E esse homem estava possuído, dominado pelos espíritos malignos. E a situação era tão complexa, tão difícil, que toda a estrutura policial da época tentava de alguma forma equilibrar aquele homem. Talvez tinham até medo porque não conseguia matá-lo. Aquele homem, ele era amarrado com correntes e grilhões, e ele arrebentava como se fosse linha de costurar. Tamanha era a força que estava empregada naquele pobre coitado. Aquele homem era um indefeso. Aquele homem era alguém que precisava ter alguém maior que eles para dar a ele a liberdade, talvez por ele sonhada. Até que Jesus Cristo se despede dos discípulos e vai sozinho a Gadara. Repita, Gadara. Repita, Gadara. Gadara, na verdade, era uma cidade de judeus, que vocês sabem que judeu até hoje não come porco, mas lucrava com os porcos. E eles levavam muito a sério esse negócio. E Jesus Cristo, quando chega nessa cidade, diz a Bíblia, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Horas. Correu e adorou-o. Esse homem não tinha, pastor Tiago, autonomia para agir, porque ele era possuído. Os demônios que estavam no seu corpo o possuía e, portanto, pastor Angélica, o dominava. Mas quando Jesus Cristo desce do barco, pisa em Gadara, aqueles demônios sabia que quem chegou para resolver a parada. Toda aquela prisão, toda aquela situação caótica, degradante, humilhante que aquele homem passava, porque ele vivia vestido, aquele homem. Como é que ele vivia? Nudez era sinônimo de quê? Vergonha. Por isso que Adão correu, quando a consciência do pecado o fez entender que ele estava nu. E Deus falou para ele: quem te disse que você está nu? Foi o pecado, foi a consciência, foi os meus erros. Eles me disseram, eles descortinaram o problema que eu estou vivendo hoje. Jesus chegou na cidade. Por favor, repita isso. Jesus chegou. Não. Jesus chegou. Quando Jesus chega, a parada é outra, irmãos. Quando Jesus chega, a situação é outra. Quem se dizia valentão, agora vai virar rato. Sim, porque Jesus chegou. E a Bíblia diz que eles, daquele demônio, olhando ao longe, correu e adorou-o. Jesus no seu ministério, só ele nunca tinha ido a Gadara. Aquele homem não conhecia Jesus, mas quem estava no corpo daquele homem sabia quem era Jesus. Eu preciso descortinar aqui uma verdade. Todo investimento satânico contra a sua vida não prospera, sabe por quê? Sabe por quê? Porque os demônios sabem quem você serve. Os demônios sabem quem te protege. Ah, meu Deus do céu!
Meu Deus do céu. Eu preciso agora a ajuda de vocês. Agora eu preciso destacar o primeiro fato aqui. E esse fato é marcante. Eu quero marcar aqui a autoridade suprema de Jesus. Versículo 11 e versículo 12. Vamos ler. Vamos ler. Leia, por favor. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. 12. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus Cristo, quando chega e eles vêm tentar adorar Jesus, Jesus Cristo pergunta: qual é o seu nome? E eles dizem: meu nome é Legião. Segundo o exército romano, uma legião corresponde de 3 a 6 mil homens. Então, digamos que no corpo daquele pobre miserável tivesse 6 mil demônios. Uma legião na sua totalidade, 6 mil demônios. Agora, aqueles demônios estão desesperados. Por que estão desesperados? Porque quando você estuda a satanologia, você aprende que existe uma hierarquia muito grande no mundo espiritual, no império das trevas. E Satanás, ele determina demônios para atuarem em determinada área e produzirem. Tem que produzir. E eles estavam ali agora apavorados, porque eles pediram: Senhor, não nos tire desta província, permita-nos que fiquemos aqui nesta província. E quando eles viram uma manada de porcos, a primeira coisa que eles falaram: Senhor, permita-nos que entremos naqueles porcos. Parece uma oferta solta, né? Parece uma oferta sem qualquer cabimento, mas tem muito cabimento. Sabe por quê? Porque os gadarenos, eles davam mais importância aos porcos do que ao próprio ser humano. E aí Jesus Cristo: então tá bom, vocês querem estar nos porcos? Vai, eu permito. Porcos se dá bem com porcos, então pode ir, vai lá, se misturem. E eles foram, e 2.000 porcos. Imagine 2.000 porcos endemoniados, irmão. Imagine que tragédia. Você imagina um porco endemoniado? Imagine, irmão, meu pai criava porco. Eu sei muito bem o que é isso. Olhava aquele porco, tinha dia que eu falava assim, porque eu que tinha que limpar. Você imagine limpar o chiqueiro de porco. Você limpa e ele faz sujeira de novo, se enrola na sujeira. Você limpa, você faz, você limpa e ele continua fazendo. É uma desgraça. Agora imagina o porco endemoniado. Teve um dia que eu olhei, fiquei olhando, eu ia entrar no chiqueiro, o porco fez assim: Vou encarar não, irmão. Vou encarar, porque o vizinho estava reclamando: seu Bruno, o cheiro está ruim. Meu pai, vai lavar o cheiro, Marcelo. Quando eu entrava o porco, não sabia se tinha demônio ou não, eu não encarei. A grande verdade, imagine agora 2.000 porcos. Imagine 2.000 porcos. Eles caíram no precipício. Senhor, nos tire dessa província. Eu quero aqui desmascarar Satanás e seus demônios. Enquanto Jesus não chegar em determinado lugar, Satanás canta de galo. Aqui quem manda somos nós. Aqui quem determina as coisas somos nós. Nós é que determinamos, nós é que falamos. Essa casa aqui está dominada. Existe um ninho de demônios aqui. Ei! Alô? A Bíblia diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: filhinhos, sede sóbrios, vigiai em tudo, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como um leão. Como um leão. O problema é que Satanás é denorex, parece, mas não é. Brama como leão. Mas quem chegou foi o próprio leão da tribo de Judá.
Jesus chega para resolver o problema daquele homem. Jesus vai chegar para resolver o problema daquele pobre coitado. E aí, eu tenho que destacar a autoridade suprema de Jesus. Jesus tem autoridade para resolver qualquer problema. Estou profetizando. Jesus tem autoridade para resolver qualquer problema que você estiver enfrentando. Não interessa quem se levantou, interessa que Jesus chegou, o mal vai cair, o Satanás vai ser envergonhado, a barreira vai cair, a porta vai se abrir e você vai receber um milagre. Você pode me ajudar? Você pode bater aí no ombro de duas pessoas e dizer o seguinte: fica tranquilo, Jesus chegou. Você lembra daquele fato, pastora Célia? Lembra daquele fato que o próprio Marcos ele relata no capítulo 7, versículo 24 ao 30, da mulher Cirofenícia? Vocês estão lembrados? Lembra desse fato? Que ela tinha uma filha tremendamente demoniada em casa. E aquela mulher desesperada. E Jesus está passando. E aquela mulher: Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Jesus não está dando nem confiança. Oh, Jesus! Olha, eu não aguento mais. Quando ela parou de gritar e começou a adorar, mudou a atmosfera. Ah, meu Deus, quando ela para de gritar e começa a adorar: Tu és Senhor, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o ungido de Deus, o prometido do Senhor, Tu és o grande. Quando ela começa a adorar, Jesus Cristo para. Ele para porque ele não aguenta o clamor de um adorador. E quando ela começa a adorar, uma mãe desesperada começa a adorar, Jesus para e pergunta: o que você quer? Ela: eu tenho em casa minha filha, e já fiz de tudo, e só o Senhor pode fazer. Jesus: vem, eu vou tirar o pão dos filhos. Isso não é correto. Tá bom, eu como as migalhas que caem da mesa do pão dos filhos, não tem problema nenhum. Jesus olhou para ela. Parece que eu vejo agora os demônios bisbilhoteiros que estavam ali, vendo aquele diálogo. Ele olhou: ih, rapaz, a casa caiu. Vou lá avisar o demônio aprisionador, que agora é para meter o pé. E ele volta. Quando ele chega lá, ele fala o seguinte: olha só. Mete o pé. Por quê? Sabe com quem a mãe dela está conversando? Não. Está conversando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Cai fora. Ei, tu não entendeu não? Vou trazer a tua memória agora. Enquanto você está aqui adorando, Deus está agindo em teu favor. Enquanto você está adorando aqui nesta noite, se tem uma coisa, pastor Marlon, pastor Edmilson, que Deus não aguenta, é um crente adorador. Quando ele adora, milagres acontecem. Quando ele adora, a porta se abre. Quando ele adora, deserto se transforma em paraíso. Quando ele adora, o impossível se torna possível. Tem adorador aqui essa noite? Tem adorador aqui essa noite? Tem adorador aqui essa noite? Os valentões agora pedem para entrar em porcos. Guilherme. Agora os valentões pedem para entrar em porcos. Os dominadores. Porcos. Permita, porcos. Tá, vai, se misture. Vai, pode ir. Repita comigo: autoridade suprema de Jesus. Segundo, poder transformador de Jesus. Diga: poder transformador. Mais uma vez: poder transformador. Versículo 15, coloque. Leiam.
Meu Deus. Meu Deus. O terror está liberto. Posso profetizar? Posso profetizar? Enquanto você está adorando aqui, Deus está trabalhando na libertação de um parente da tua família. Não, estou profetizando. Estou profetizando, Marlon, para Rosana e minha irmã. Eu estou profetizando. Eu estou aqui adorando. Quem adora aqui, quem está adorando, Deus está indo na direção de um filho, de um irmão, de um pai, de um primo, de um cunhado. Deus está indo na direção. Se prepare, porque Ele deu trabalho. Agora Ele vai trabalhar para Deus. Ele vai trabalhar para Deus. Tem libertação aí. Tem libertação aí. Tem libertação aí. Tem libertação aí. Ele estava sentado. Dá a conotação de equilíbrio. Descanso. Deus não fala com ninguém quando a pessoa está dominada pela ansiedade. Você acha que o ansioso tem a capacidade de guardar o que você está falando? Tu está falando, ele está assim. Então Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele faz, olha lá, repita, assentado. Assentado. Por isso que nós temos aqui na igreja, e vamos voltar agora no mês de setembro, sentados para ouvir. Você imagina se eu estou pregando aqui, tivesse todo mundo falando ao mesmo tempo? Alguém entender? Vocês estão sentados me ouvindo. Estão sentados para que vocês possam absorver o máximo das informações que estão sendo passadas aqui nesta noite. Assentados. Mas Ele não ficou só sentado. Jesus, a primeira coisa que Jesus Cristo fez, senta. E a segunda? Oi? Tirou a vergonha, veste Ele. Jesus Cristo agora veste o homem. Segura isso, veste o homem. Não entenderam o mistério? Eu vou dizer: no lugar da sua humilhação, virá dupla honra para você. No lugar que você foi humilhado, tem dupla honra para você. Eu estou profetizando. Tu não tem... Querido, se uma pessoa entender essa palavra, eu estou satisfeito. Se uma pessoa entender essa palavra, eu estou satisfeito. Jesus faz questão de, no lugar que você está sendo humilhado, eu vou te dar honra, dupla honra, tripla honra, quádrupla honra, quíntupla honra. Não interessa, vai ter honra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Vem a honra, é honra de Deus. Por favor, me ajuda, diga para uma pessoa, não, para duas pessoas. Se prepare. Se prepare. Isso é para quem crê, tá? Se você não crê, fica quieto, esse negócio não é para você. Isso é para quem crê. Vamos lá, se prepare. Tem dupla honra. Vindo na sua direção. Reaja com fé, reaja com fé, reaja com fé, reaja com fé, reaja com fé. Aquele homem, pastor Marlon, pastor Tiago, encontra-se com Jesus num estado lastimável, deplorável, degradante, onde a própria polícia o repudiava, se julgava impotente porque não conseguia contê-lo, até que Jesus chegou. Aquele homem, ele era muito mal falado. Diga isso, muito mal falado. Porque as pessoas tinham medo dele. Aquele homem vivia fedendo, mal cheiroso. Sim.
Aquele homem vivia embaixo de calúnias, difamações, a sua reputação era a pior possível. Jesus Cristo é especialista em restaurar reputações. Jesus é especialista, William, em restaurar reputações. Porque a reputação é aquilo que as pessoas pensam de você. Para Deus não interessa, Tiago, o que diz a teu respeito. Para Deus não interessa nem o que você pensa de você mesmo. Porque tem gente, Josemar, que não se ama. Então para Deus não interessa nem o que você pensa de você. Eu sou um desgraçado, eu sou miserável, eu sou isso. Aí Deus está dizendo, tu não é nada disso. Tu não é o que os outros dizem e você também não é o que você diz. Você é o que eu digo de você. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. 29 de Jeremias 11 diz: bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não interessa o que A, B, C, até Z pensa de você. O que interessa é o que Deus pensa de você. Vitor, o que interessa é o que Deus pensa de você. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Você pode me ajudar? Já estou caminhando para o final. É isso aí, pastora Angélica. Pode me ajudar? Pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Então diga para pelo menos 2 pessoas. Fica tranquilo. Deus nunca vai pensar coisas ruins a teu respeito. Foi Ele quem te criou. Ele sabe exatamente quem é você. Já vou terminar. Outra verdade. A ingratidão do ser humano. Repita, a ingratidão do ser humano. Versículo 17. Leiam. Peraí. Eu não estou nem pedindo, eles estão rogando. Estão rogando, Eliseu. Ô turma de ingratos. Eles estão rogando e começaram a rogar que saísse dos seus. Jesus libertou o homem, trouxe paz na cidade, dignificou aquele pobre coitado. Jesus dá honra àquele homem, mas tem um problema grave. Qual é o problema, pastor Bruno? Sabe qual é? Morreram os porcos. Morreu os porcos. Ele trouxe paz, mas morreu os porcos. Ele trouxe segurança, mas morreram os porcos. Ele trouxe saúde, mas morreram os porcos. Ele trouxe vida, mas morreram os porcos. O que vale mais, o homem ou o porco? Fala, porco. O que vale mais, o homem ou o porco? Fala, porco. O que vale mais, o homem ou o porco? Jesus vai lá naquela sociedade para desmascarar aquela sociedade que amava mais os porcos do que os homens. E guarde uma coisa: Jesus não fica aonde ele não é bem-vindo. Se você não quiser Jesus na sua casa, ele não vai ficar lá. Jesus só fica no lugar onde ele é bem-vindo. Onde a gente entrega o domínio para... Diga para ele: o domínio é seu, Senhor.
É o Senhor que domina todas as coisas. Eu sei, não sei porque estou dizendo isso aqui. Aleluia. Aleluia. Dê a Deus o controle do timão. Dê a Deus o controle do remo. Dê a Deus o controle do volante. Dê a Deus o controle das suas emoções. Dê a Deus o controle do seu estado psicossomático. Dê a Deus o controle do seu estado emocional. Quando acharem que você está destruído, Deus está dizendo, Ele está apenas começando. Há uma nova história para Ele. Meu Jesus não é oferecido. Não fica onde não é bem-vindo. Querem que eu saia? Eu vou embora. Ingratos. Eu vou embora, mas eu desmascarei vocês. 2.000 porcos morreram. Eu vou embora. Diga comigo, a obra que Jesus Cristo faz é sempre perfeita. Ju, tu acha que Jesus não sabia que seria expulso? Ele já sabia. Ele ia mexer na bila dos caras. Ele ia mexer na bila dos corruptos. Ele já sabia. Então o que ele faz? Vou deixar a casa arrumada. Vamos lá, tá me expulsando? Estou indo embora, hein? Bye, bye. Revoar. Bye, bye. Tchau. 18. 18. Leiam. Senhor, eles estão rogando para o Senhor ir embora, então também não quero ficar nessa cidade. Eu quero ir embora junto com o Senhor. O terror agora está falando com uma educação. O terror agora fala com uma educação impressionante. Eu quero ir embora também com o Senhor. Permita que eu vá embora com o Senhor. Deixa que eu vá embora com o Senhor. Eu quero ir embora com o Senhor. Eu não quero ficar nesse lugar. Eles aqui amam mais porco do que homem. 19. Leiam. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai. Primeiro, para, vírgula. Vai para a tua. Vai para a tua. Então aquele homem tinha uma casa. Para os gananciosos de Gadara, a casa daquele homem era nos sepulcros. Para Jesus, aquele homem tinha uma casa que não eram sepulcros. Repita após mim. Aquele homem tinha uma casa. Repita ainda. Aquele homem tinha uma casa. Eu também tenho uma casa. Diga, eu também tenho uma casa. Jesus diz o seguinte: vai para a tua casa. Vírgula, leiam. Para os teus. Jesus restaura aquela família. Aquele homem que talvez era o provedor da tua casa. Aquele homem que tinha sua esposa, filhos, quem sabe netos, agora estava completamente isolado, vivendo encarcerado dentro de um cemitério. Jesus Cristo chega e manda ele para casa. Vai para casa. Tu não vai comigo. Vai para os seus. Ao contrário, Itamar, de tudo que ele fazia, agora Jesus diz: e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez. Toda vez, pastor Marlon, guarde isso, pastores, senhores e senhoras, quando Jesus Cristo curava alguém, ele falava: não diga quem fez. Não diga. Aqui ele está dando publicidade. Ele faz questão de dar publicidade.
e anuncia-lhes como grandes coisas o Senhor te fez. E como teve o quê? E como teve o quê? E como teve o quê? Então diga assim: a minha casa é o lugar sempre que o Senhor tem liberdade de visitar, habitar, dominar e ter o controle. Minha casa, a tua casa, a nossa casa. Jesus tem o controle da nossa casa. Repita ainda: Jesus tem o controle da nossa casa. Jesus tem o controle da nossa casa. Edmilson, as pessoas estavam achando que Jesus Cristo fez a obra imperfeita. Vamos ao versículo 20. Leiam. 1, 2, 3. Versículo 20. Leiam. E ele foi. Peraí. Ele cumpre exatamente o que Jesus Cristo fez. E ele foi. Foi para sua casa, foi para os seus. Chegou em casa, viu a sua mulher. Sua mulher: mãe, você era o terror. Era o terror. Jesus me libertou. Eu estou liberto. E ele mandou falar para vocês: ele me libertou. Quem é esse Jesus? Eu não sei. Eu sei que eu encontrei esse Jesus. Ele me deu roupa nova. Ele me honrou. Me trouxe o juízo perfeito. Você está tão bonita. Jesus me libertou, meu amor. Vamos lá? Vamos lá? Você sabe que é Decápolis? Não eram apenas 10 cidades. Eram as 10 cidades mais importantes da região. Com portos, cidades ricas. Ele anuncia em Decápolis. O que ele anuncia? O que esse homem anuncia em Decápolis? Vamos lá. Quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E alguns se maravilharam. 80% se maravilharam. Aí eu vou mexer aqui agora com a mente dos eruditos pregadores. Me perdoe. Mas esse cara foi mais pregador do que Pedro. Esse cara foi mais pregador do que Paulo. Esse cara foi mais pregador do que Apolo. Porque quando Paulo pregava, uns gostavam, outros ficavam com dúvida e outros rejeitavam. Quando Pedro pregou, 3.000 almas aceitou Jesus. Mas quantas pessoas estavam lá? Agora, olha o que Marcos relata. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. O cara aceitava Jesus ou com alegria ou com medo. Quando via aquele cara: ih, caramba, ele chegou aí. O terror chegou. Eu era o terror. Agora sou liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu termino aqui dizendo algo. Alguém na sua família será liberto. Eu estou clamando aqui pela minha irmã. Ué, tu acha que eu não estou clamando pela minha irmã? Eu estou aqui clamando pela minha irmã. Eu estou dizendo: alguém da sua família, através dessa mensagem profética, será liberta. Eu estou pregando aqui para quem? Eu estou pregando aqui para quem? Eu estou pregando aqui para quem? Eu estou pregando aqui para quem, irmãos? Eu estou pregando aqui para quem, meus queridos irmãos? Tem libertação. Tem libertação. Pastor Marlon, o que eu faço agora tu não entende. Mas ali na frente será revelado.
William, o que eu faço agora tu não entende, mas logo ali na frente será revelado. Eliseu, o que eu faço agora tu não entende, mas logo ali na frente será revelado. Tem milagre vindo na nossa direção aí. Fiquemos em pé nesse momento, irmãos. Demônio é aprisionador. Alguém na sua casa será liberto. Você que está ouvindo o nosso culto, vendo o nosso culto, estou profetizando aqui com a igreja. Essa palavra chega na sua casa e traz libertação. Se tiver alguém na sua casa como aquela mulher Cirofenícia, com um filho terrivelmente endemoniado, fica tranquilo. Jesus vai dar a ordem. Sim, Senhor. Quem aqui nesta noite precisa que o Senhor faça uma obra de libertação em algum membro da tua casa? Levante a sua mão assim. Levante a sua mão. Porque eu tenho na minha família. Eu tenho minha irmã. Eu não posso ter vergonha, não. Se aquela mulher Cirofenícia, Bianca, tivesse vergonha, a filha dela ia morrer endemoniada. Não é, Moacir? Ela teve coragem. Ela teve coragem. Então eu quero aqui orar com você. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Você pode... Vamos fazer uma oração de concordância? Vamos fazer? Você pode orar repetindo o que eu vou dizer? Feche teus olhos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E nós cremos exatamente na eficácia, no poder da Tua palavra. Foi profetizado que um membro da minha família seria liberto. Então, Deus, cumpra a Tua palavra. Tu não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Passa os céus e a terra, mas a Tua palavra permanece para sempre. Deus, faça na minha casa essa libertação se tornar uma realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora sim, aplauda o Senhor. Meu Deus é o Deus do impossível. Muito bem. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do